Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e hoje a gente ultrapassou a marca de 1.200 inscritos aqui no YouTube. Eu estou muito feliz, quero agradecer a todas as pessoas que prestigiam o canal. Estou vendo a participação de várias faculdades, inclusive do Vale do Paraíba. Obrigado, pessoal, essa interação está sendo muito boa. Esses dias eu fui colocado num grupo aí, bem legal. Quero agradecer esse apoio, porque aqui eu transmito conhecimento, mas eu recebo conhecimento também. É uma troca, né? O vídeo de hoje é crime impossível. Na minha pesquisa, eu vi que essa terminologia tem outros sinônimos, tá, pessoal? Tem doutrinas que vai chamar de crime oco, outras vão chamar de crime de tentativa inidônea, outro vai chamar de quase crime, ou crime inútil. Porém aqui eu vou usar a terminologia que é mais adotada pela doutrina geral, que é crime impossível, ok? Em primeiro lugar, não se pune a tentativa por ineficácia do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. É impossível consumar-se o crime. Presta atenção, não pode se punir uma tentativa quando houver total ineficácia do meio ou por absoluta impropriedade do objeto para consumar o crime. Isso é crime impossível. E esse é o caput do nosso artigo 17. Quer ver? Eu vou ler aqui para vocês. Artigo 17. Eu quero ler na íntegra para não errar com vocês. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Essa é a redação que eu tinha acabado de falar, mas é bom repetir. Vê-se, portanto, pessoal, que nessa hipótese, que o comportamento do agente é inapto à consumação do crime. Não tem como o crime acontecer. Por quê? Quer por razão dos meios empregados, quer por falta do objeto material, não se consome o crime. Isso é o crime impossível. O nosso código diz que o crime impossível não é punido. O nosso código adotou a teoria objetiva. De acordo com a teoria objetiva, crime é conduta e resultado. O resultado nada mais é que um dano ou perigo de dano a um bem jurídico tutelado. A gente sabe que o direito penal tem como objetivo, tem essa premissa maior, né, que é a proteção do bem jurídico. Né? Então, voltando ao tema, a execução deve ser idônea, ou seja, trazer a potencialidade do evento. Caso contrário, se ela for inidônea, é incapaz de causar dano ou perigo de dano ao bem jurídico. Assim, temos configurado o crime impossível. Aí você pode me perguntar, quais são os elementos do crime impossível? Primeiro elemento do crime impossível, o início da execução. Lembra do inter criminis? O crime impossível entra nesse início de execução, que tem a cogitação, preparação e execução, né? Para chegar na consumação. O crime impossível entra nesse início de execução. Outro ponto, não existe a consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente, ok? Existe o dolo de consumação. Quarto requisito, resultado absolutamente fora de questão de ser alcançado. Impossível de ser alcançado. Eu quero que você observe, olha que interessante, que os três primeiros elementos que eu citei, os três primeiros requisitos, são idênticos à tentativa simples que está no artigo 14, que a gente fez um vídeo aqui no canal. Inciso 2, artigo 14, inciso 2. Só muda o que diz respeito ao último elemento, ao último requisito, que na tentativa simples o resultado é possível de ser alcançado. Enquanto no artigo 17 do crime impossível, o resultado é
absolutamente impossível. Por isso é chamado de tentativa inidônea, porque é absolutamente impossível de ser alcançado o resultado. Você pode me perguntar quais são as duas formas de crime impossível. Lendo o artigo 17, pessoal, você enxerga lá duas formas do crime impossível. Você lendo com atenção o artigo 17. Primeiro, o crime impossível por ineficácia absoluta do meio. Segundo, o crime impossível por impropriedade absoluta do objeto. A gente tem essas duas formas. Vamos falar de cada uma e dar exemplo? O exemplo é bom porque a gente aprende com os exemplos. Começo pela primeira, que é crime impossível por ineficácia absoluta dos meios. A inidoneidade absoluta do meio, quando falta potencialidade causal, é justamente quando falta essa potencialidade causal, pois os instrumentos postos a serviço da conduta não são eficazes em hipótese alguma para a produção do evento. Vamos dar um exemplo. João quer matar José. E ele se vale sem saber de uma arma de brinquedo. Vocês concordam comigo? Essa arma de brinquedo é um meio absolutamente ineficaz de produzir o resultado morte. Isso é um exemplo de crime impossível. Crime impossível por quê? Justamente pela ineficácia absoluta do meio. Essa é a primeira forma, né? Forma de crime impossível. Ele está lá com a arma de brinquedo querendo matar José. Vocês concordam comigo que é absolutamente ineficaz esse meio que ele foi utilizar e não vai produzir o resultado morte? A segunda forma de crime impossível é pela impropriedade absoluta do objeto. Também se dá o crime impossível quando a pessoa ou coisa que representa um ponto de incidência da conduta não serve à consumação do delito. A inidoneidade, tanto em razão das circunstâncias em que se encontra o objeto impróprio, quanto em razão de sua inexistência do objeto inexistente. Sua inexistência do objeto inexistente. Eu vou dar um exemplo, para não ficar só palavras. João é médico, e tenta praticar um aborto em uma mulher que não está grávida. Crime impossível. Primeiro que não vai acontecer o aborto, segundo que ela não está grávida. É impossível. Aqui um exemplo de crime por absoluta impropriedade do objeto. Crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. Outro exemplo, para elucidar mais ainda. João atira em José, que já se encontrava morto no momento do disparo. Crime impossível. Né? E qual, pessoal, é a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro acerca da punibilidade do crime impossível? O Brasil adotou a teoria objetiva pura. O crime impossível não faz qualquer distinção entre a relativa ou absoluta impropriedade do meio ou objeto. Para o reconhecimento do crime impossível é necessário que o meio seja inteiramente ineficaz para a obtenção do resultado. Não exclui a existência da tentativa à utilização de meios relativamente inidôneos, quando há um perigo, ainda que mínimo, para o bem jurídico que o agente pretende atingir. Como a gente estava falando, pessoal, o direito visa proteger, a premissa máxima do direito penal, proteger os bens jurídicos, né? No crime impossível, né, aqui ele só é punido quando há uma mínima, aqui como está falando, né? Quando existe relativamente um perigo que ainda mínimo em ameaça ao bem jurídico, senão não é punido, tá, pessoal? Vamos lá no nosso estudo aqui, que eu fiz um resumo, né? Qual a natureza jurídica do crime impossível? Sua natureza jurídica é de exclusão de tipicidade. Isto é, a conduta do agente deixa de se enquadrar na tipificação legal. Por quê?
de modo que o crime não existe, mesmo o agente tendo executado a conduta necessária. O crime não existe. Como eu dei o exemplo de... Aquele primeiro exemplo que eu dei do crime impossível por ineficácia absoluta do meio. João quer matar José com arma de brinquedo, não vai produzir o resultado morte, o crime não existe. Então o que acontece? Uma exclusão de tipicidade, não tem como enquadrar a conduta de João numa tipicidade, exato, adequar dentro de um núcleo de um fato típico, né? O artigo prevê, no caso de crime impossível, não se pode punir nem mesmo a tentativa. Entendeu? O caso que eu citei, quando é o crime impossível por impropriedade absoluta do objeto, que é aquele médico, Dr. João, tenta praticar um aborto em uma mulher que não está grávida. Como é que vai punir o Dr. João? E outro caso que eu acho interessante, que é também por absoluta impropriedade do objeto, quando João atira em José, que já estava morto no momento do disparo. Não tem como. É um crime impossível, né? O que diz a súmula 145 do STF, de acordo aqui com o meu resumo? Aqui eu já estou entrando no outro artigo. Eu estou aqui querendo compartilhar com vocês só se eu estou esquecendo alguma coisa referente a crime impossível. É isso aí, pessoal. Tá bom por o vídeo de hoje. Só lembrando que crime impossível está no artigo 17, né? Como eu li para vocês. Aqui o caput do artigo 17, que onde é que está? O nosso Código Penal está aqui. Eu acho que é importante estudar a lei seca, sabe? Porque quando a gente lê o artigo, se você prestar atenção, tá tudo no artigo, né? Então, eu sou a favor de ler a lei seca. Só para fechar o vídeo, pessoal. Não se pune a tentativa. Olha, não se pune a tentativa. Quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Você vê que crime impossível, ele tem 3 elementos que se parecem com a tentativa, que é igual à tentativa. Ele entra na parte da execução, o início da execução, ele não se consome por vontade alheia do agente, existe o dolo de consumação, porém aqui, ó, no quarto elemento que ele se diferencia da tentativa, como eu já falei, mas é bom a gente repetir para aprender. No resultado, nesse quarto elemento, ele é absolutamente impossível de acontecer. Enquanto na tentativa o resultado é possível. Não acontece por circunstâncias alheias do agente. Aqui o resultado é impossível de se acontecer. Por isso que o Código Penal fala que não se pune a tentativa por ineficácia dos meios e por absoluta impropriedade do objeto, né? Que eu dei 2 exemplos aqui. Então é isso, pessoal. Acho que eu já falei todo o meu resumo que eu fiz aqui sobre crime impossível. Está no artigo 17. Ineficácia absoluta do meio, impropriedade absoluta do objeto. Citei exemplos, né? É isso. Estou vendo se tem alguma outra coisinha para completar. Eu acho que eu já falei tudo. A gente tem 3 teorias, né? Existem 2 teorias acerca do Instituto. Teoria subjetiva, ela propõe que a intenção delituosa seja punida de forma que não importa se o meio ou o objeto eram absolutamente ou relativamente idôneos. Para essa teoria, se o agente teve a intenção de praticar determinado crime, essa tem que ser punida. Essa teoria não é adotada no Brasil, tá, pessoal? A teoria subjetiva. A teoria objetiva ela se subdivide em 2. Teoria objetiva pura. Para a teoria objetiva pura, não importa se o meio ou o objeto são absolutamente ou relativamente idôneos, uma vez que não há bem jurídico ameaçado, não há crime. Ela propõe o contrário da teoria subjetiva. Portanto, para essa teoria, o veneno ministrado em um homem que já está morto não coloca em risco
nenhum bem jurídico. E por isso é uma conduta que não merece ser punida. Legal. Vamos um pequeno apagão aqui, mas vamos que vamos. E a teoria objetiva temperada. Para a teoria objetiva temperada, só existe punição se o meio ou objeto forem relativamente eficazes, isto é, quando há possibilidade de alcançar o resultado. Mas aqui já é engraçado, essa teoria já vai saindo um pouquinho fora do que é crime impossível, porque no crime impossível é impossível de alcançar o resultado. Em outras palavras, não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível o crime se consumar. Para finalizar, iremos abordar 2 pontos pertinentes para o Instituto. A súmula 145 do STF, o flagrante preparado, outro ponto importante para o assunto, né? Só que, engraçado, a preparação do flagrante é uma forma de induzir o agente a praticar o crime de modo que sua consumação se torne impossível. Ou seja, a conduta do agente não se enquadra na tipificação legal. Assim, estaremos diante de um crime que é impossível. Isso é o flagrante preparado. A diferença entre crime putativo e crime impossível. Pessoal, vou parar por aqui, eu acho que tá bom, tá? Depois eu vou entrar nessa área de crimes putativos. Tá bom? Houve uns pequenos apagões aí, mas eu acho que eu consegui passar todo o material a respeito de crime impossível. É isso, até a próxima aula. Um grande abraço a todos, Ravi.